Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. A primeira notícia sobre um protesto, no mínimo curioso, realizado no bairro mais novo de Teresópolis, a Fazenda Hermitage. Cansados de esperar aí pela solução de um problema que se arrasta há muito tempo, os buracos no principal acesso desse bairro, que foi criado para atender as vítimas das chuvas de 12 de janeiro de 2011, os moradores fizeram essa espécie de decoração com bananeiras, né? Entre aspas, um plantio, né, de bananeiras nos muitos buracos lá no acesso principal da Fazenda Hermitage, protesto que já havia sido realizado em outro bairro da cidade, também reclamando dessa situação, né? Na pista, problema que aumentou aí no período chuvoso, tivemos até 10, 15 dias atrás. Bom, após a publicação no site, nas mídias do Jornal Diário de Teresópolis, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos esteve lá no Parque Hermitage, na Fazenda Hermitage, promovendo aí, né, o reparo, né? Na verdade não é aquele reparo ideal ainda, né, que seria adequado, que é fazer novamente o asfaltamento desse importante bairro, mas foi feita uma operação tapa-buracos aí nesses locais onde havia toda essa, entre aspas, plantação de bananeiras, né? A Secretaria de Serviços Públicos tem trabalhado aí em diversos bairros de Teresópolis, né? Como temos falado aqui nos últimos informativos, são muitos problemas aí, né, que vêm se arrastando ao longo dos anos, e a cada chuva, né, como o serviço não é feito da maneira que se espera, ou seja, um asfaltamento total de uma via, por exemplo, a prefeitura acaba não tendo tempo e até um investimento maior nesse sentido. Aí chega nessa época do ano, é tapa-buraco para todo lado. E hoje foi dia da Fazenda Hermitage, né? Começou lá o dia com esse protesto, as bananeiras lá no meio da rua, né? E agora à tarde a Secretaria de Serviços Públicos realizando a manutenção. Falando no Diário Comunidade, o problema agora é lixo. Recebemos aí mais duas demandas. O primeiro que vamos mostrar aqui é o bairro de Paineiras, rua de mesmo nome, né? Aquela casinha, né? Isso aí é horroroso. Muitos bairros já retiraram, foi uma ideia lá dos anos 90, lá maravilhosa. Vai se depositando lixo nessa casinha, depois não se retira o lixo todo e vai só contribuindo para a proliferação de vetores de doenças como ratos e mosquitos. E lá no bairro de Paineiras, a casinha nunca dá conta, talvez pelo tamanho aí do bairro, ou pela inoperância do serviço de coleta. Aliás, é mais um serviço que vem lá da velha política e não muda em Teresópolis, Recebemos essa aí, foi a primeira lá do bairro de Paineiras, e também temos aqui a reclamação do bairro do Meudon. Preste atenção no que diz o morador. Uma reclamação hoje sobre a prefeitura, essa lixeira na frente da casa dos outros. Isso é normal? Tinha que acabar isso. Não tem um caminhão para recolher nas casas? Cada um cuidava do teu lixo. Aí fica isso aí, ó. O pessoal não quer saber de nada, a população não tem educação, a caçamba enche e vai enchendo, a prefeitura não recolhe. E eu queria ver se poderia até tirar essa lixeira da rua. É Rua Moraes, aqui no Meudon, entendeu? Essa lixeira, essa nojeira aí, ó. Quem gostaria de conviver com lixo do jeito que está aí? Não tem vergonha mesmo não tem jeito não. Prefeitura, a pior coisa que tem no mundo é depender de prefeitura. De preferência tirar essa lixeira daí. Olha que nojeira. Olha Teresópolis. Isso aí que representa Teresópolis. Infelizmente, esse cenário é visto em diversos bairros de Teresópolis. Entramos em contato com a prefeitura para cobrar um posicionamento em relação a esse problema do atraso, da falta de assiduidade na coleta de lixo. Em nota encaminhada através da assessoria de comunicação social da prefeitura, foi explicado que a empresa responsável pela coleta de lixo domiciliar informa que no período das chuvas contínuas, ou seja, 10 dias atrás, houve um atraso nas rotas desses bairros, Paineiras e Meudon. Isso ocorreu devido à dificuldade de acesso dos caminhões ao aterro sanitário do Fischer para o descarte dos detritos e também, segundo essa nota encaminhada para a redação pela Prefeitura, a empresa informa que trabalha para a normalização do recolhimento do lixo
o mais rápido possível, mas, pelo visto, nem tão rápido assim. Nos últimos meses, tem aumentado o número de golpes aplicados aqui em Teresópolis, seja presencialmente, seja virtualmente, casos de estelionato de todo tipo, né? E o mais novo, logicamente, como a tecnologia tem avançado, os golpistas também avançam aí nos métodos de aplicar golpes. E um dos meios aí mais utilizados é o WhatsApp. Preste atenção nessas informações aí que vem com o repórter Luiz Bandeira. O número de crimes de estelionatos praticados contra teresopolitanos cresceram assustadoramente. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que publicou em seu painel de estatística, só de janeiro do ano passado a janeiro deste ano, houve um crescimento de 241% no número de crimes desta modalidade. Só no início do ano, teresopolitanos perderam cerca de R$26 mil para os golpistas através do WhatsApp e do telefone. No primeiro mês do ano passado foram denunciados 29 golpes. Este ano, janeiro fechou com 99 registros. Os crimes de engenharia social são tão ou até mais comuns do que qualquer outro. Envolvem 60% dos ataques cibernéticos e têm crescido durante a pandemia. Em todo o ano de 2020, o ISP contabilizou 333 casos. Ano passado, essa modalidade criminosa foi denunciada 560 vezes na 110ª DP. Muito cuidado para não ser vítima de golpe. Antes de fazer qualquer transferência, é bom que você verifique a autenticidade da história e tente entrar em contato com o dono da conta através de um canal que não seja acessado pelo golpista. Vale uma mensagem de WhatsApp ou até uma ligação telefônica. Outro indício de que você pode estar sendo vítima de golpe é a chave Pix. Verifique. Se for em nome de um terceiro, de uma outra pessoa, é um indício forte de que você pode estar sofrendo um golpe. Mais detalhes sobre esses golpes aplicados aqui em Teresópolis nas últimas semanas, esses números aí do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, né, que mostram esse crescimento assustador aí dos casos de estelionato, você vê na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis. Atenção você que está de olho aí no fundo de garantia por tempo de serviço, né? Às vezes fica esperando, não sabe em que momento você pode ter direito a utilizar os recursos do FGTS. Veja nessa reportagem especial da Agência Brasil. De acordo com a legislação em vigor, a conta do FGTS pode ser movimentada quando o trabalhador ou qualquer um de seus dependentes for acometido por câncer, for portador do vírus HIV ou estiver em estágio terminal em razão de doença grave. Também dão direito ao saque, cardiopatia grave, cegueira, alienação mental, contaminação por radiação, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, estado avançado da doença de Paget, que afeta os ossos, hanseníase, hepatopatia grave, nefropatia grave, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. O trabalhador com deficiência também pode utilizar o FGTS para comprar órtese ou prótese. No entanto, para ter acesso a esse benefício, a pessoa tem que estar impedida de atuar de forma plena no mercado de trabalho por pelo menos 2 anos. A pessoa com deficiência deverá comprovar sua condição através de laudo médico que especifique a espécie e o grau de deficiência, bem como indique a necessidade da órtese ou prótese. Para a doença grave, o valor do saque será o valor total que o trabalhador possua como saldo. Para o caso de pessoa com deficiência, por outro lado, o valor do saque será limitado ao valor da órtese ou prótese. A relação de documentos necessários e formulários para download e preenchimento estão no site fgts.gov.br. A movimentação da conta deve ser solicitada em uma agência da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo do FGTS para tablet ou celular.
Se o pedido for negado, é possível entrar com recurso administrativo junto ao banco em até 30 dias da emissão do laudo pela perícia médica. Caso ainda não concorde com o indeferimento, o solicitante pode acionar a Justiça. A Defensoria Pública da União presta assistência jurídica gratuita àqueles que não possuam condições de pagar por um advogado. Assim, caso o requerimento tenha sido indeferido, o trabalhador ou seu dependente pode procurar a unidade mais próxima da Defensoria Pública para que seja realizada a análise do seu caso e, sendo o caso, após a análise do defensor ou defensora, eventualmente ajuizada a ação. O Detran divulgou nesta quarta-feira o calendário de licenciamento para o ano de 2022. Proprietários de veículos com final de placa 1 e 2 têm até o dia 30 de setembro para realizar o procedimento. Final de placa 3, 4 e 5 até o dia 31 de outubro. Finais de placa 6, 7 e 8 até o dia 30 de novembro. E final de placa 0 ou 9 até o dia 31 de dezembro. Lembrando que agora o licenciamento é feito de forma 100% digital, né? Na próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis, mais detalhes sobre esse calendário e como realizar aí esse procedimento digital para a regularização do veículo. Nesta terça-feira, completou 2 semanas a tragédia natural de Petrópolis. Vamos dar uma olhada nos números atuais divulgados pela Prefeitura do município vizinho. Os dados aí têm sido atualizados frequentemente pela Prefeitura de Petrópolis, que informa aí que 451 carros foram resgatados, né? Veículos ficaram dentro de rio ao longo das vias públicas, né? Quase 500 veículos destruídos aí pela tragédia. O serviço de água já foi normalizado em sua totalidade e a Enel continua trabalhando. A Prefeitura também mantém aí o acompanhamento das condições de tempo, né? Já que existe essa preocupação de novas chuvas fortes e as consequências que podem ocorrer. Em relação ao trânsito, a Prefeitura tem atualizado aí também diariamente o calendário com o nome das ruas que já foram totalmente liberadas. Agora, nesse outro cantinho aqui da tela, a gente tem alguns números, né, que preocupam, dá para a gente ter uma ideia da dimensão. Se você não compreendeu ainda a dimensão dessa tragédia, do dia 15 de fevereiro, foram 3.811 ocorrências anotadas pela Defesa Civil, 3.275 deslizamentos. No momento, a Defesa Civil, até o momento, né, a Defesa Civil já realizou 1.945 vistorias e mais de 1.000 pessoas, olha só que número impressionante, 1.117 pessoas continuam vivendo em abrigos, que são escolas municipais e estaduais, que estão recebendo aí 955 pessoas, e outras instituições, 162. Já foram confirmados 232 óbitos e 5 pessoas ainda estão desaparecidas. 300 animais foram resgatados aí ao longo do tempo. Inclusive, eu já vou mudar a ordem da notícia aqui, a gente tem uma notícia divulgada aqui por um grupo de resgate de animais que tem trabalhado lá em Petrópolis. Olha só, um último resgate, né, tanto tempo após a tragédia, né, ainda havia animais em situação de risco. Olha só onde foi resgatado esse cachorrinho, no local de difícil acesso, no bairro do Caxambu, né? Quanto tempo esse cachorro ficou nessas condições aí, aguardando que alguém fosse buscá-lo? A esse grupo, que é o grupo de resgate de animais em desastre, o GRADE, foi lá no alto desse morro, né? Ele foi tudo morro abaixo ali, né? Não sobrou quase nada, e o animal lá isolado. Olha só a felicidade do tutor desse doguinho, ou dogão, né? O tamanho dele, ao reencontrar o seu companheiro. Ficou tanto tempo lá aguardando esse resgate, né? Trabalho fundamental desses grupos aí, né? 300 animais foram resgatados. E a gente viveu isso aqui em 2011, sabe que também é preciso ter um olhar apurado para os animais, né? Muitas famílias aí perderam os animais, eles acabaram fugindo, ou as famílias faleceram em consequência das chuvas e eles agora precisam de novos lares. Nós também vamos acompanhar a situação de Petrópolis nesse sentido. Voltando à questão dos abrigos, né? Entre essas mais de 1.000 pessoas que estão ainda em locais temporários,
muitas crianças. E olha só, voluntários têm realizado um trabalho, né, para tentar aí colorir um pouco esses dias cinzas aí dessas crianças que estão vivendo em abrigos em Petrópolis, né? Muitas escolas, outras instituições aí recebendo essas crianças, e para tentar dar pouquinho de alegria, né? Elas perderam familiares, perderam suas residências, têm sido realizadas recreações, jogos, teatro, música, entre outras atividades, né? Tá aí alguns dos trabalhos realizados em Petrópolis. Nós vamos continuar acompanhando aí a situação da cidade vizinha, né, que viveu aí essa situação tão dura como ocorreu aqui em 2011, também em Nova Friburgo. Sabemos que serão em longos meses até que essa grande parcela da população tente voltar à normalidade, né, porque foram limpas as ruas principais, Rua Tereza, outras ruas ali no entorno do centro da cidade, como Rua do Imperador, a 16 de março, tudo já foi limpo, as lojas voltando ao atendimento, só que os bairros ainda vivem em condições complicadas. Chácara Flora, Caxambu, Sargento Boine, Alto da Serra, Morro da Oficina, e é lá que é preciso continuar concentrando esforços, né? Nesses bairros aí que a situação vai ficar ruim por um longo período. Vamos agora a um alerta divulgado pelo Ministério da Saúde em relação aos cuidados com as doenças renais. Há 3 anos, Márcia é doente renal crônica. Enquanto aguarda a oportunidade de um transplante de rim, faz hemodiálise, a filtragem artificial do sangue, 6 vezes por semana. O nosso rim, ele não é apenas um mero filtrador sanguíneo. Ele tem funções importantíssimas no nosso organismo, como, por exemplo, ele produz hormônios, estimula os glóbulos vermelhos do sangue, ele faz o balanço, aí regula a parte química com a parte de líquidos. A doença renal crônica é caracterizada pela presença de anormalidades nos rins por pelo menos 90 dias. Vários fatores podem levar à condição, mas as principais causas são a hipertensão e o diabetes mellitus. A doença, que afeta cerca de 10 milhões de brasileiros, não tem cura, mas o diagnóstico precoce pode ajudar o paciente a ter mais qualidade de vida. Ainda que a doença não tenha um tratamento efetivo e seja de caráter irreversível, é muito possível, nas fases iniciais, a gente retardando a progressão da doença. A gente consegue fazer com que a doença progrida de maneira lentamente, ou em alguns casos que ela fique estacionada, ela não melhora, mas também não progride, e no pior das hipóteses, que essa progressão seja feita de uma maneira que o paciente seja mais adequado e chegue nos estágios finais com a condição clínica melhor. Para auxiliar o doente renal crônico a verificar quais serviços estão disponíveis no SUS e a saber se está recebendo os cuidados previstos, o Ministério da Saúde lançou uma plataforma na internet. É a linha de cuidados sobre doença renal crônica em adultos. O sistema também traz informações para gestores e profissionais de saúde, de forma a oferecer um atendimento padronizado em todo o país. Ela é uma plataforma navegável, consolida orientações de promoção da saúde, prevenção e cuidado, considerando o percurso do usuário na rede de atenção, e é direcionada para profissionais, gestores e indivíduos que buscam cuidados no Sistema Único de Saúde. Falando em saúde, vamos agora dar uma olhada no painel Covid-19, a última atualização divulgada pela Prefeitura através do Gabinete de Crise, com dados da Secretaria Municipal de Saúde, né? Lembrando que um mês atrás, aproximadamente, né, pouco mais de um mês atrás, estávamos contabilizando aí quase 900 casos novos em um dia só, né? A gente vê ali embaixo a curva ainda lá em cima por conta da variante Ômicron. Agora, olhando aí essa atualização da Prefeitura, a última atualização divulgada pela Prefeitura, percebemos essa grande queda. Nessa terça-feira foram 3 novos casos, na segunda 5 novos casos, no domingo 3, no último sábado 10 novos casos. De acordo com o painel Covid da Prefeitura, são 925 óbitos confirmados desde o início da pandemia.
mas no painel do governo do estado esse número é maior, já são 977. E mesmo com essa redução, essa grande redução do número de casos aqui em Teresópolis, são 4 pacientes internados em leitos de UTI, sendo que 3 estão entubados. E o município, isso é importante frisar sempre, tem apenas 5 leitos de UTI e não informa quando os pacientes precisam ser levados aí para outras cidades. No caso dos leitos clínicos, são 2 pacientes internados e estão aí livres apenas 2 leitos. Aliás, ao longo dessa pandemia, o que a gente viu de promessa de abertura de leito aí pelas redes sociais, se a gente for somando aí cada vez que foi prometido mais leito, a gente já teria uns 1.000 leitos aí na cidade aí contratados pela prefeitura, Mas a realidade é essa: 4 leitos de enfermaria e 5 leitos de UTI. Essas e outras notícias você confere também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!